Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? O meu nome é Jean e a palavra de Deus está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, e o verso 29 e 30, que diz o seguinte: Ora, por qual motivo então pisais e zombais dos meus sacrifícios e das minhas ofertas, que ordenei expressamente que fosse celebrada na minha habitação? E por que honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à tua linhagem, e à linhagem do teu pai, que ministraria diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei aqueles que me tratam com desprezo. Queridos, a mensagem de Deus ela é forte nesta manhã. Esse relato está se referindo a Eli. Quem foi Eli? Eli foi um escolhido de Deus. Imagina Eli preparado para ser um sacerdote, para ser um juiz de Israel, para ser um pastor, para liderar o povo de Deus. O Senhor o havia escolhido, assim como você. Deus te escolheu, querido irmão, querida irmã. Deus te tirou um dia do candomblé, da prostituição, das drogas, das promiscuidade, tirou você de ambientes no qual ele não se agradava e te resgatou. Queria dizer para você que a tua vida não é como a vida de uma pessoa comum. Você não é comum. Você não é normal, porque crentes normais Deus não usa, são normais. Andam por aí no mundo, aquém do evangelho, não se preocupa com o chamado. Mas Deus te escolheu com um propósito especial de servi-lo, com um propósito especial de obedecê-lo. E ele tem restrições para a tua vida, porque a vida de um escolhido é difícil. Não queira viver como qualquer um por aí, achando que tudo precisa ser normal, tem que participar de tudo, tem que estar no meio de tudo, tem que viver como todo mundo vive. Não, você é separado, irmã, querido irmão, querida irmã. Então a tua vida não é simples assim. Precisa ter mais cuidado, tudo para você é mais difícil, o trabalho é mais difícil, os negócios são mais complicados, os relacionamentos são mais difíceis. Não é comum, você não é uma pessoa comum. E Deus, ele escolheu Eli, e Eli era um sacerdote, foi escolhido para servir ao Senhor como escolheu você. Mas um dia os filhos de Eli estavam, quando traziam as ofertas diante do Senhor, os filhos de Eli iam lá, Ofni e Finéias, e pegavam a melhor parte da carne e levavam para casa. Os adoradores de Deus diziam: Eli, o seu filho está pegando as carnes que nós trazemos para ofertar ao Senhor. Outros diziam: Eli, teus filhos estão levando mulheres lá para o quarto, lá para a porta da tenda. Eli, teus filhos estão com videogame lá dentro do quarto, brincando de tiroteio. Teus filhos estão lá fora, envolvido com amizades erradas, está no grupo de WhatsApp com amizades que não combinam, falando de coisas que não é para a glória de Deus. Mas Eli não ligava, Eli não se importava com o que as pessoas diziam. E agora nós vemos uma notícia triste que Deus traz para ele, diz assim: olha, por acaso eu não te escolhi, eu fiz de você um grande homem, um líder de Israel. Então por que você honra teus filhos mais do que a mim? Por que você não acredita que teus filhos estão fazendo errado e não corrige os teus filhos? Sabe, queridos, nós temos um problema hoje. Por isso a mensagem, por isso a razão da pregação nessa manhã. Nós, como crentes no Senhor, temos um problema. Os dias estão se passando, a modernização está chegando e filhos agora são colocados como príncipes dentro do lar e pai e mãe é serviçal. E isso é um erro. Eli cometeu esse erro e pagou caro. E você não pode cometer esse erro. Filho querido, a herança que o Senhor te deu precisa ser considerada de uma forma especial. Esse amor falso que dizemos que temos, amamos os nossos filhos e fazemos tudo o que ele quer, aceitamos tudo o que ele pede, deixamos fazer da forma dele, isso está errado. Nós somos instituídos para ser líder do nosso lar. Senhora, querida irmã, Deus te escolheu para liderar a tua casa. Querido irmão, Deus te escolheu para liderar a tua casa. Você precisa fazer com que o ambiente onde você mora seja um ambiente sacro, santo, porque Deus te escolheu para ser sacerdote do lar, como escolheu Eli. Mas você está deixando os teus filhos ir para dentro do quarto, não sabe se tem pornografia debaixo do colchão.
Você está deixando seus filhos lá dentro do quarto, não sabe o que é que está fazendo, se está assistindo pornografia, se está envolvido com conversas erradas, se está envolvido com drogas, se está envolvido com satanismo, você não sabe o que é que está acontecendo. Você respeita a porta do quarto para dentro e não quer saber do ambiente particular do teu filho, quando na verdade Deus diz que você precisa liderar teu lar. E o problema também com os filhos é que eles não mais respeitam os pais, né? Os pais agora são um monte de tolos, e os filhos que são os inteligentes. Hoje é difícil ser líder do lar. Eu sei, irmão. Eu sei, irmã, que é difícil. Mas Deus te diz, olha, você vai pagar um preço se você não administrar teu lar. Ah, mas eu vou magoar meu filho. Magoa teu filho, mas fica bem com Deus. Deus diz para Eli, por que tu honra teus filhos mais do que a mim? Deus está dizendo para você hoje, por que tu honra tua filha mais do que a mim? Porque a tua filha sai para balada, sai para o baile, não vai mais para a igreja, porque teu filho vai com os amigos para as drogas, por que você honra teus filhos mais do que a Deus? Por que não chegar para os teus filhos e dizer, a partir de hoje, nessa casa precisa funcionar desse jeito? Se você não está disposto a viver o jeito de Deus, então você procure a sua vida própria. Parece forte, sim, mas o Senhor diz, é melhor estigar com a vara do que deixar ser enredado para o caminho do inferno. A palavra honra pai e mãe, o significado da palavra honrar significa reverenciar, colocar em posição superior. Filho, você está desonrando seu pai. Quando seu pai fala, você não atende. Quando sua mãe sugere, você desdenha. Você está desonrando. E a palavra de Deus diz que o filho que não honra pai e mãe vai viver pouco na terra. E queridos, isso é sério. E Deus, depois de muita relutância, Deus disse, fale disso hoje, sábado 25 de maio de 2019. Queridos, Eli vacilou. E o Senhor diz, olha, eu disse que tu serias sacerdote, eu disse que tua geração permaneceria liderando a vida toda, mas longe de mim tal coisa. O Senhor mudou de ideia. O Senhor desistiu de Eli. O Senhor virou as costas para Eli, um sacerdote, um homem ungido que abençoava pessoas. O Senhor virou as costas para Eli. Honrarei os que me honram. Quer ser honrado por Deus? Então honra Ele. Não honra teus filhos mais do que a Deus, não. Para com isso. Tem pastor por aí equivocado que está dando conselho para filho, para pai tá reverenciando filho. Não se prega mais o que é certo, mas o que vai dar certo. Quer dizer para você que eu estou aqui para falar do que é certo e não do que vai dar certo. Se vai dar certo ou não é o problema que vem depois. Mas Deus diz que você precisa ser líder do seu lar, precisa ser sacerdote. E aí você sabe o resultado. Deus virou as costas. E quando Deus vira as costas, querido, só fica morte. E teve a guerra contra os filisteus e tomaram a arca, mataram Ofni e Finéias. E Eli estava em cima do seu prédio e recebeu a notícia, caiu de cima do prédio, quebrou o pescoço. Que morte trágica para um sacerdote. Olha como que o pastor Eli morreu, caiu do andar da sua casa e quebrou o pescoço. Sua nora, sabendo da morte do seu sogro, do seu marido, e deu à luz prematuramente, morreu de parto e disse, e acabou. Foi-se a glória de Israel, acabou a família de Eli, um sacerdote escolhido, um homem que tinha tudo para crescer, que vivia debaixo da graça de Deus, não consertou o altar. Deus está te convocando a consertar o altar. Você precisa consertar o altar da tua casa nessa manhã. Você precisa chegar com força diante de Deus. Senhor, eu não quero ser uma Eli do século moderno. Senhor, eu não vou honrar filho, eu não vou estar nem aí para estar achando que príncipe é meu filho, porque príncipe aqui sou eu. E o rei é Jesus de Nazaré. E na minha casa vai comer do que eu der, vai viver do meu jeito. Ah, mas esse irmão é doido. Sabe, querido, deixa eu te confessar uma coisa. Tem gente que diz aí que eu sou estúpido. Eu não quero nem saber o que acham de mim. Eu quero saber o que Deus acha de mim. A palavra de Deus diz que eu preciso honrar a Ele e preciso ordenar a minha casa. A palavra de Deus diz que líder que não manda na sua casa não pode mandar na igreja. Tá cheio de anciões covardes. Tá cheio de pastor covardes. Tá cheio de pastor meia boca, de ancião meia boca, que fica por aí dizendo que tá liderando. Tá liderando na tua força. Ou num crachá, ou num diploma que recebeu lá da faculdade, ou da associação. Porque Deus não tá mais na tua vida. Deus está na vida de homem que honra a Deus. Não é de pastor meia boca, nem de ancião meia boca, que não manda em casa, que é mulher que manda, que é filho que manda, e vai lá para dentro da igreja para dizer que tá administrando. Por isso que a igreja não cresce, por isso que os púlpitos estão mortos, por isso que não tem prosperidade dentro das igrejas. E Deus te desafia. Você está no caminho do acabou, do icabou. Não deixa que o icabou penetre a tua casa, a tua vida, a tua igreja, a tua família, mas olhe para o Ebenezer. Diga, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Deus teve misericórdia, eu vou endireitar, vou consertar o altar, vou ajeitar as coisas e na minha casa vamos viver ao modo de Deus.
Essa é a graça de Deus para a tua vida e creia nisso. Confie nisso, acredite nisso e viva isso. Lembre-se de uma coisa, você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então esteja certo, porque a certeza conduz à vitória, mas a incerteza conduz à derrota. Esteja certo que Deus é na tua vida e que esse projeto vai funcionar para a glória do Senhor. Amém.